arminianismo ou calvinismo, predestinação ou livre-arbítrio. Esse é um debate comum entre os evangélicos que iniciam o seu estudo na teologia, e eu acredito que esse debate muitas vezes é viciado pelo fato de que as pessoas parecem ter a impressão de que só são possíveis essas duas escolas, de que só há essas duas possibilidades de visualizar essa questão. E eu quero te oferecer aqui uma possibilidade que eu considero muito melhor, uma maneira melhor de analisar essa questão. Você vê que às vezes as pessoas até admitem que as escrituras em momentos parecem afirmar o calvinismo, em outros momentos parecem afirmar o arminianismo, mas mesmo as pessoas que admitem isso, muitas vezes acabam escolhendo um dos dois ramos. E a verdade é que ao longo da história da igreja há muitas outras possibilidades. Pois bem, eu quero te oferecer uma abordagem que eu chamaria de abordagem joanina. A literatura joanina, a literatura em torno do Evangelho de João, a literatura das 3 epístolas de João, muitas vezes coloca diante de nós certos paradoxos. O Jesus do Evangelho de João, ele lança paradoxos para as pessoas sem tentar resolvê-los. Essa seria a abordagem que eu acredito que seria importante termos nessa questão. Não porque não seja possível uma sistematização doutrinal, há muitos sistemas. Mas o que eu ofereço aqui não é um sistema, uma alternativa ao calvinismo ou ao arminianismo, mas uma abordagem diferente dessa questão. Pois bem, nós vemos na literatura joanina esses paradoxos. Por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de João, nós vemos que Cristo nos fala sobre a vida eterna num dado momento, e no versículo 24 desse capítulo ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Perceba aqui, Cristo diz que aquele que crê, aquele que tem fé, ouvindo sua palavra, aquele que tem fé naquele que o enviou, ou seja, aquele que através da palavra de Cristo tem fé no que o enviou, tem fé no Pai, esse tem a vida eterna. Porém, 5 versículos depois, no versículo 29, ele diz o seguinte: todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui, Cristo nos diz algo bem diferente. Ele não fala mais sobre a fé, mas que o destino da ressurreição da vida, o destino da ressurreição do juízo, se baseiam naquilo que fizemos. Uns fizeram o bem, outros fizeram o mal. E aqueles que fizerem o bem irão para a ressurreição da vida, aqueles que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Pois bem, Cristo coloca aqui, em poucos versículos, um paradoxo. Ele coloca duas posições que parecem se chocar, ou ao menos não são tão fáceis de conciliar ou de explicar como uni-las. Não que não seja possível, mas antes de nós procurarmos um sistema, antes de nós procurarmos uma maneira de explicar ou de encaixar, é importante reconhecer o fato. O fato que pode ser sistematizado. Mas qual é o fato? O fato é que Cristo, num dado momento, afirma a salvação pela fé, e num outro momento, ele nos diz que a ressurreição, o nosso destino, está conectado às nossas práticas hoje. Da mesma maneira que Cristo faz isso a respeito da fé e das nossas obras, nós podemos ver na literatura joanina algo sobre o nosso destino da perspectiva da eleição. Então, eu acredito que essa questão, se Deus nos escolheu, ou se nós escolhemos a nós mesmos, dentro dessa questão nós podemos ter essa mesma abordagem. Antes de escolhermos um sistema, antes de ter um sistema que explique isso de maneira mais coerente, nós precisamos reconhecer os fatos. E quais são os fatos? Eu acredito que nós podemos afirmar, ao mesmo tempo, a primazia da graça em escolher e converter os nossos corações eficazmente. E por isso, por exemplo, nós oramos por outras pessoas, nós intercedemos por outras pessoas. Portanto, nós acreditamos que aquelas pessoas, elas podem ser convertidas por Deus. Deus pode converter e mudar o coração das pessoas eficazmente. Mas, por outro lado, nós também exortamos essas pessoas. Nós falamos com elas. E acreditamos, portanto, que na mão delas está uma decisão importante. Assim,
É possível, por exemplo, afirmar que há uma possibilidade de apostasia da fé. De que a apostasia da fé é algo que existe. E que é possível cair da graça. Da mesma maneira, é possível afirmar também que Cristo morreu pelo mundo inteiro. Portanto, nós não precisamos escolher entre o arminianismo e o calvinismo. Nós podemos, juntamente ou de maneira semelhante com os arminianos, afirmar que Cristo morreu pelo mundo inteiro, que é possível cair da fé e da graça, como muitos arminianos afirmam. E nós podemos dizer também que a graça tem a primazia em agir nos nossos corações e nos converter e mudar os nossos corações. Portanto, nós podemos dizer com Cristo aquilo que está em João 15,16. Ele diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Perceba que aqui Cristo é aquele que determina, ele é quem escolhe quem vai dar fruto e quem não vai dar fruto. Ele diz também em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Portanto, temos aqui afirmações claras de que a graça age nos nossos corações, nas nossas vidas, age nas nossas pessoas, nos convertendo, nos levando na direção de Deus, com base numa escolha que não é nossa, mas que é uma escolha do nosso Senhor. Por outro lado, lemos em João 15, no mesmo capítulo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Perceba que Cristo aqui, nessa alegoria da videira, nos diz que existem pessoas que estão nele, pessoas que estão na videira, e no entanto, por não darem fruto, elas são arrancadas, são tiradas da videira e são lançadas ao fogo, são queimadas e secam. Ou seja, é possível cair da videira, é possível sair da videira, estar nela por um tempo e depois ser arrancado. É possível apostatar da fé. Podemos professar também aquilo que está em 1 João 2,2, a expiação dos nossos pecados, realizada por Cristo. Ela é pelos pecados de todo mundo, ela é pelo mundo inteiro. Nós não precisamos particionar esse mundo. Nós não precisamos encontrar aqui nesse versículo, nesse texto, uma eleição, uma predestinação, uma expiação que seja limitada apenas para os eleitos. Nós não precisamos fazer isso. Nós entendemos que Cristo morreu pelos pecados de todo o mundo. A teologia anglicana, ela fornece os fundamentos para essa concepção. No artigo 17, que nos fala sobre a eleição, sobre a predestinação. No artigo 16, que, no entanto, nos mostra a possibilidade de cair da graça pelo pecado. E então a possibilidade de retornar saindo do pecado através da graça. E o artigo 31, que nos ensina que Cristo morreu por todos os pecados do mundo inteiro. Não por uma parte do mundo. Não por uma pequena parte do mundo, mas pelo mundo inteiro. E essa concepção é importante, essa teologia mais ampla é importante, porque se nós entendemos, por exemplo, que os sacramentos são eficazes, quem os recebe, no entanto, pode ser condenado. Se o batismo, por exemplo, é um sacramento, é um sinal eficaz da graça, e ainda assim aqueles que recebem o batismo podem ser condenados, isso significa que é possível cair da graça. Por isso, assim como os apóstolos, nós não só oramos pela conversão das pessoas e pela sua permanência na fé, não oramos apenas pela sua salvação, mas além de orar pela salvação das pessoas, nós exortamos as próprias pessoas a permanecerem na fé.